Vamos falar, antes de mais nada, desse título. Talvez seja mais importante até do que analisar a partida, mas claro que a partida tem questões importantes para a gente analisar relacionadas à temporada do Fortaleza como um todo, mas vamos falar desse título e da importância de o Fortaleza ter conquistado esse título, por mais que, quando se viu ali no cruzamento Fortaleza e Caucaia, velho, qualquer coisa diferente desse título seria uma tragédia. Mas eu diria que, no mínimo, e é muito mais que isso, mas no mínimo, o Fortaleza evitou essa tragédia, que seria perder o título para o Caucaia, e como eu disse, temperou essa disputa, essa rivalidade com o Ceará, deixando o manjadinho do ano que vem, porra, super aguardado, né, companheiro? Boa noite, Celso. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. O Campeonato Cearense que ele já não tem aquele mesmo gosto de outrora, né? Já não tem aquele mesmo gosto de 6 joguinhos, rápido, sem muita dificuldade. Fortaleza e o Ceará entraram já muito à frente. O Ceará fez 2 jogos no campeonato e caiu, né? Mas traz ali uma importância diferenciada para 2023. Traz um gosto diferente, todo mundo com 45 títulos. É claro que por ser Campeonato Cearense não seria diferente. O Campeonato Cearense às vezes não acaba nem quando o juiz apita, né? E esse ano não vai ser diferente. Ainda tem um julgamento correndo aí. Então ele. Claro, eu acho que não vai acontecer nada, vai ficar aí por isso mesmo, mas não vai ser diferente. Mas são 45 títulos para cada lado. O Fortaleza conquista o seu segundo tetra, né? Se não me engano, o Ceará tem 3 tetras, o de 75 a 78, 96 a 99 e 2011 a 2014. O Fortaleza consegue seu segundo tetra, 2007 a 2010 e agora 2019 a 2020. E o mais curioso, o Fortaleza, em 4 campeonatos, perdeu 2 partidas. Foi um domínio total e absoluto do Fortaleza. O Fortaleza do campeonato passado para cá, o Fortaleza, esse ano ganhou 5 partidas, empatou uma. Ano passado empatou 3 partidas e ganhou todas as outras 6. Então foi um domínio total e absoluto, é um bicampeonato invicto, algo que não acontece desde os anos 40 com o próprio Fortaleza, 45, 46, né, de títulos seguidos, invicto, né? Então, na verdade, em invicto não acontece nem foi o Fortaleza, foi o Maguari 43, 44. Então o Fortaleza perdeu uma partida aí em 45. Então já tem muito tempo que já não acontecia. Traz um gosto diferente, sabe, Celso? Traz um gosto diferente para o ano que vem. A chance de um penta, apesar do teu penta do Ceará de 1915 a 1919, o Fortaleza como clube, torcida e a própria instituição do Fortaleza não consideram, né, o penta do Ceará. Eu, como historiador, considero pelo ponto de vista legal, tá lá, foi anotado, mas como historiador, não dá para negar que tem erros crassos históricos que deveriam ter passado, né? Tipo, jogador que sequer jogava no Fortaleza na época, em escalação, não tem súmulo, não tem retrato histórico, não tem nada. É muito complicado, né? Mas está lá, foi oficializado, não tem o que fazer agora, né? E tem aquela situação, né? O Penta para o Fortaleza ser inédito, que poderia passar o rival finalmente, né? Depois de tantos anos de tentativa, o Fortaleza que chegou a igualar em 2010, né? Também em número de títulos, mas aí veio o Penta do Ceará, e aí o Fortaleza novamente iguala, né? Chega de novo. E mais importante de tudo, né? A hegemonia do Fortaleza dentro do futebol cearense. O Fortaleza de 2000 para cá só ficou fora de 3 finais e em 2 anos ficou em terceiro lugar. Foram um total de 16 títulos, 5 vice-campeonatos. Então é um domínio total, absoluto, de um clube que desde 2000 conquistou 20 títulos oficiais, sendo 15 campeonatos, na verdade são 15 títulos cearenses, né? 15 títulos cearenses, 15, tô certo na conta, não, são 15 cearenses, né? Aí dos Estados Campeões, 15 títulos oficiais, tô aqui. E foram 24 finais, eu coloquei 28 no meu tweet, mas foram 24 finais. Eu confundi algumas com títulos seguidos, mas se for contar turnos, né, de estadual, eu não gosto de contar, mas se for contar, são 38 finais disputadas desde 2000, então o Fortaleza disputou praticamente todas as finais de turnos até que teve no Campeonato Cearense desde então. Então, um domínio grande, forte, absoluto, de um clube que
vem sendo muito regular a nível estadual e de uns anos para cá muito regular a nível regional e até mesmo nacional. Boa noite ao Minhoca, que estava no jogo e agora chega com a gente. Tava no estúdio. Então chegue, Minhoca. Então chegue, companheiro. Tava no estúdio, né? É. Rapaz, não pude deixar de reparar que, pô, no enquadramento de vocês dois tem gancho de rede. Então, pô, acho que vocês... dá para armar uma rede aqui, ó, daqui até lá. Tá vendo aí? Olha aí. Daqui para cá. Do outro lado. Como toda casa de cearense, que se preze a de vocês também. Até o Ângelo Henriques hoje botou na rede, não ia jogar, né? E aí botou lá uma foto deitado na rede. Eu adoro o rei também. Acho que é uma dormida maravilhosa. Queria ser Ângelo Henriques por um dia, queria ser. Mas, Minhoca, querido, vamos falar da importância, tá? Desse título do Fortaleza. Inclusive, queria a sua leitura sobre como essa conquista do Fortaleza tempera a edição 2023 do Campeonato Cearense. Bem, Celso, campeonato estadual, né, nos últimos anos para o futebol cearense, ele se tornou como, vamos lá, o critério de desempate da coisa, né? Tipo assim, cada um vai medindo, eu fui até aqui, eu fiz isso aqui, eu não sei o quê. E o Fortaleza teve muitas cartas positivas nesses últimos anos, não à toa, né? Tá assumindo aí nos últimos anos, até o ano passado, o Ceará era líder do ranking aqui do futebol cearense no cenário da CBF. E aí o Ceará também liderava em títulos de Copa do Nordeste e tudo mais. Só que aí já nesse ano o Fortaleza conseguiu igualar a marca de títulos do Ceará e ainda fez um tetracampeonato nesse período em que os dois estão na Série A, né? Isso tem um peso significativo também, né? O Fortaleza tetracampeão no momento em que Ceará e Fortaleza estão na Série A. Claro, a gente não vai falar aqui do Ceará, mas isso mostra também a competência que o Fortaleza conquistou até então. Mas quando a gente olha no o nível técnico da competição eleva, naturalmente. Isso, exatamente. Eu cheguei a falar até na transmissão da rádio que quando estava 1-0 no intervalo, né, foi perguntado, o Fortaleza então já é tetracampeão. Eu falei, só se o Fortaleza quiser entregar essa taça, porque não tem o que comparar, né, em termos de elenco, investimento, tudo que estava ali, componente, torcida, mais de 30 mil pessoas na Arena Castelão. Então o Fortaleza só perderia esse título se entregasse. E o Fortaleza, quando acabou decepcionando nesses anos aí, nesses últimos anos que teve, foram de maneiras pontuais por circunstâncias que o próprio Fortaleza não se programou para isso, né? As saídas do Rogério Ceni ali, principalmente em 2020, né? Que o Fortaleza talvez flertou mais com a tragédia maior que seria um rebaixamento para a Série B. Então, de lá para cá, o Fortaleza basicamente fez aquilo que uma equipe tem que manter como metas, eu diria, sabe? Disputar uma Copa do Brasil e longe. Fortaleza, em 2 anos, praticamente já largou das oitavas e acabou sendo eliminado, mas ainda um time, né, que estava tentando se formar como uma equipe mais amadurecida numa Série A, disputar torneios com as principais equipes do Brasil. E um dos anos caiu para o campeão, né? Em um dos anos caiu para o campeão com o Atlético Paranaense. Exato, o Atlético Paranaense. Mas, assim, de uma maneira geral, esse é um título que ele traz um pouco mais de confiança, porque vamos até fazer um pouco, né? Eu vi a live de vocês da sexta-feira, que eu não estava, né? O Luca estava e eu acho que o Celso não estava, quem estava era a Juliana. Naquela análise ali já ficava muito claro o que era essa final para o Fortaleza. Aquela coisa. Não é que é um campeonato que o cara vai lá, sabe, dizer, caramba, tá aí, sabe? Assim, o que se falava muito do jogo da sexta-feira o Fortaleza, mesmo com a qualidade de elenco que tem, e mesmo fazendo as ressalvas do time que entrou em campo na sexta-feira, que era um time tecnicamente bem abaixo, não era para ter problemas contra o Caucaia, uma equipe de Série D. Não era para ter. Só que aí, isso, o Luca falou muito bem, né? Isso mostra os problemas que há no elenco. E não seria um título hoje que traria o momento reconfortante para o resto da temporada. Na verdade, ele daria um ânimo a mais, uma confiança a mais, principalmente naquele time que está se desenhando agora, o time titular. Lembra que eu falei aqui uma semana, né? Uma semana atrás, eu falei, o Fortaleza ainda não é um time. Fortaleza ainda não é um time. Agora, já começa a você diferenciar, e era bom ter esses 2 jogos, né? Contra a Vitória, que vinha muito mal, e contra o Caucaia, para a gente começar a ver quem se sai bem
contra equipes tecnicamente, de futebol abaixo, de maneira geral. Porque aí você começa a perceber quem tá mal e quem tá bem, entendeu? Por exemplo, Hércules, que daqui a pouco eu vou até falar sobre os destaques, já é um jogador que parece estar brigando por essa titularidade. O próprio Crispim, nesses jogos que teve, se mostrou muito mais jogador a ponto de voltar a ser titular e o Capixaba possivelmente voltar a ser reserva. Essa disputa Romero e Kaiser, para mim, ainda segue aberto, mas tem coisas ainda desse Fortaleza que dessa partida, esses jogos, né, o título do Campeonato Cearense, juntamente com o 3-0 contra o Vitória, dá um grande passo. Hoje é o dia da comemoração, celebrar o tetracampeonato, o segundo tetracampeonato, chegar nos 45 títulos, mas, né, a partir de amanhã o Fortaleza vai ter que começar a pensar a temporada. Até porque, nesse mesmo final de semana que ele foi campeão, ele se encontra na lanterna da Série A. Então é aquela coisa, comemora até hoje, a partir de amanhã já tem um jogo seríssimo contra o Alianza Lima na quarta-feira e um jogo duríssimo contra o Corinthians no outro final de semana. Então essa, na prática, é a realidade. O que o Fortaleza viveu hoje é quase como uma obrigação, era obrigação. Se fosse a final Ceará e Fortaleza, certamente a gente poderia estar falando que outro contexto. O jogo de hoje não, o jogo de hoje era para o Fortaleza confirmar o favoritismo, fazer valer exatamente esse favoritismo, foi lá, venceu, goleou, levantou a taça, comemora, mas a partir de amanhã não dá para o Fortaleza mais perder tempo daquilo que ele vinha perdendo tempo antes, com algumas coisas que até mesmo o Vojvoda estava testando. Então, em termos gerais, é um título merecido, como bem falou o Luca, que amanhã terá um novo capítulo, né, que o campeonato amanhã vai ser decidido nos tribunais, o que vai acontecer, se vai ser homologado o título, mas possivelmente vai, a questão do rebaixamento, e casa o Atlético Cearense, se o Crato vai ser WO, enfim, tudo vai ser decidido amanhã de manhã, mas se vai afetar ou não no título, que eu acho que não vai acontecer, obviamente, mostra também como o Campeonato Cearense também foi um pouco mal conduzido, né? Porque, e aí só para, não tem nada a ver com Fortaleza, a maneira como esse campeonato terminou, com os tribunais aparecendo como protagonista e manchando o campeonato também, de uma certa forma, foi por conta da omissão lá no início, lá quando o próprio presidente Fred Bandeira, né, lá do tribunal, disse que não precisava parar o campeonato. Isso lá na terceira rodada da primeira fase, quando nem Ceará e Fortaleza estavam. Foi feito depois o pedido da expulsão do Crato na penúltima rodada da primeira fase, e aí também não quiseram parar o campeonato, e só depois que as semifinais estavam decididas que quiseram parar o campeonato, e aí praticamente, o campeonato praticamente, né, 80% já realizado, aí ficava uma situação bem vexatória de ver, né? Então foi um campeonato bastante tumultuado por conta disso, do descuido que se teve, mas isso não tira, obviamente, o título do Fortaleza, que foi de maneira merecida, porque soube se valer do seu próprio favoritismo, né? Mesmo apresentando ali algumas oscilações também no próprio campeonato, como na semifinal contra o Ferroviário, que para mim foi o jogo que o Fortaleza mais correu risco. Verdade, verdade. O jogo Calcaia tinha outros 90 minutos inteiros, né, para você resolver, e isso muda, obviamente, a percepção de como tá, né, as coisas funcionando ali dentro de campo, né?